Gente, o vídeo de hoje é sobre uma história que eu amo. Eu sou apaixonada por essa história, que é a história de Esther. Primeiro, vamos lá. Nós teremos diversos personagens nessa história. Nós teremos o rei Xerxes, nós teremos Radassa, que é Esther, nós teremos Mordecai, que é o primo de Esther, nós teremos o primeiro-ministro, que, se eu não me engano, é Hamã, que se fala o nome dele, e nós teremos Vasti, que é a rainha. Então, a princípio, os 5 primeiros personagens são, e principais, né, são esses 5. Bom, tudo começou quando o rei Xerxes, que era o rei da Pérsia, estava dando uma festa. Essa festa durou cerca de 7 dias, mais ou menos. No último dia, ele mandou chamar a rainha Vasti, que era a sua esposa, né, que era a rainha. Sendo que a rainha não quis ir. Ela não obedeceu a ordem do rei. Antigamente, isso era uma falta de respeito enorme. Você não obedecer ao seu marido. Mas a rainha, né? Porque o que acontece? A rainha é um exemplo para todas as mulheres. Era, né? Um exemplo para todas as mulheres do povo. E se ela desobedecesse o rei e ficasse por isso mesmo, todas as mulheres iam desobedecer os seus maridos. Então, tinha que acontecer alguma coisa. E aí, o rei ficou muito irritado, ficou muito chateado com a atitude da rainha. Deram a ideia de pegar todas as virgens do reino e levar para o harém. E lá, elas ficaram recebendo tratamento de beleza durante 1 ano, mais ou menos. E Esther estava nesse meio, sendo que Esther, vamos abrir parênteses aqui. Esther era judia. Então, ela foi pro harém, mas ela não contou nada pra ninguém da origem dela. Mordecai, que é o primo dela, que cuidava dela, tinha aconselhado ela a não contar nada pra ninguém. E ela obedeceu, ela não contou nada. E aí, ela tava lá no meio do harém, sendo que Esther era uma pessoa maravilhosa. Eu conheço ela através da Bíblia, mas parece que ela é minha vizinha, amiga, que eu adoro ela. Passado-se 1 ano, as meninas tinham o direito, né, de ir ao rei. Cada uma ia uma noite com o rei. E elas podiam levar alguma coisa, algum presente pro rei. Depois disso, elas só podiam voltar na presença do rei se o rei chamasse. No dia de Esther, creio eu que ela não ia levar nada, entendeu? Mas ela levou só o que foi recomendado pra ela, vamos supor. Esther, leva um anel de ouro pro rei. Aí ela só levou isso porque foi o que mandaram ela levar, né? E ela conquistou o rei, gente. Esther conquistou o rei. Esther conquistava todo mundo. Não no sentido amoroso, né? Mas pelo jeito dela, porque ela era sensacional. Ela virou rainha. Sendo que ela não contou a ninguém de sua origem. Ninguém. Aí beleza, ela virou rainha. E aí ela contou ao rei que queriam matá-lo, porque Mordecai tinha descoberto e tal. Entra na história o primeiro-ministro, que é Hamã. Ele queria que todo mundo se curvasse a ele, como se ele fosse, nossa, um deus. Estava se achando ele, né? Quem é Hamã na fila do pão? Quem é Hamã na cesta básica, gente? Me explica. Mas ele queria que todo mundo se curvasse a ele. E todo mundo se curvava, menos Mordecai. Mordecai era judeu. Então ele não se curvava a Hamã. Quem era Hamã? Ninguém. Aí perguntavam, nossa, Mordecai, por que você não se curva a Hamã? Aí ele falou, não, porque Hamã não é ninguém pra mim. Não com essas palavras, né, gente? Eu estou aqui interpretando, linda e bela. O que aconteceu? Hamã chegou pro rei e contou uma história pro rei, né, falando que tinha um povo que desobedecia, que não sei o que fazia uma bagunça lá. Ele conseguiu criar um decreto para exterminar o povo judeu. Mordecai e os judeus descobriram isso, gente, e ficaram muito chateados, eles choraram, eles ficaram tristes. Esther e Mordecai conseguiram conversar e ela soube do decreto, sendo que Esther não podia entrar na presença do rei a não ser que ele a chamasse.
porque caso contrário ela podia até morrer. Por exemplo, o anel real, ele era usado para decretar alguma coisa, tipo o decreto que Ramã queria, ele conseguiu o anel real, foi lá e carimbou com o anel real, entendeu? É como se o rei estivesse mandando aquilo. E a pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada, ele tinha tipo uma vara, né? Que é tipo um cajado assim, que ele tinha que virar para a pessoa. Caso contrário, a pessoa ia ser morta. E aí Esther pediu a Mordecai que convocasse o povo judeu para que orassem e jejuassem por ela durante 3 dias. E assim eles fizeram. E aí no 3º dia de jejum, Esther convidou o rei e o primeiro-ministro para um banquete. Aí beleza, o banquete foi maravilhoso e tal. E o rei perguntou para ela: o que você quer? Me fala que eu vou te dar tudo que você quiser. Ah, lembrando, Esther entrou na presença do rei e ele liberou a presença dela lá, mesmo sem ele ter chamado. Nesse dia, Ramã tinha mandado construir uma forca para Mordecai, porque ele queria matar Mordecai, né, que é judeu, e não se curvava a ele. Sendo que a mulher de Ramã chegou para ele e falou assim: marido, não se mete com esse povo, você já perdeu essa guerra, não se mete com esse povo. Ele escutou? Ele não escutou. Depois disso, teve o 2º banquete que Esther tinha feito para o rei e para Ramã, que era o primeiro-ministro. E aí, nesse 2º banquete, Esther contou o que estava acontecendo, falou para o rei que Ramã queria matar o povo dela e juntamente ela, né, porque ela era judia. Ou seja, foi aí que ela contou que ela era judia e que o povo ia morrer porque Ramã queria, porque teve um decreto, etc, etc. E aí o rei ficou muito irritado com Ramã, muito. Aí o rei saiu assim, né, e Ramã ficou desesperado. Sabe o que aconteceu? Ele foi, tipo, meio que se ajoelhar a Esther pedindo misericórdia, perdão, não sei o que, não sei o que lá, essas coisas, sabe? E aí o rei viu aquela cena e achou que Ramã estava desrespeitando Esther. O que o rei fez? Mandou matar Ramã, gente. E Ramã foi morto na própria forca que ele fez para Mordecai. E aí depois disso, Mordecai ocupou o lugar de Ramã, né, virou primeiro-ministro. Esther estava linda e bela como rainha. E o povo judeu lutou para sobreviver, porque como o decreto já tinha sido feito, o rei não podia desfazer. Só que o rei fez um outro decreto dizendo para os judeus que eles podiam lutar, que eles podiam matar se necessário, para que eles pudessem sobreviver. Tipo, lutar pela própria vida mesmo, real. Conclusão, o povo lutou para se salvar. Mordecai ocupou o lugar de Ramã. E muitas pessoas se renderam, se converteram e se tornaram judeus também. Os filhos de Ramã também foram enforcados e os judeus não ficaram com nada dos mortos, nada, eles não quiseram ficar com nada. Então, esse foi um breve resumo da história de Esther. E dessa história a gente pode tirar muita coisa, gente, muita coisa. Olha, a gente pode tirar a humildade, porque Esther não esqueceu do seu povo. Por mais que Esther estivesse como rainha, estivesse na posição de rainha, ela não esqueceu do seu povo. Ela não esqueceu dos princípios dela, daquilo que ela acreditava, daquilo que ela vivia. Esther obedecia a Mordecai. Ela honrava não só aos princípios dela, do que ela acreditava, como também a Mordecai, que em todo momento estava cuidando dela, mesmo fora do palácio. E Mordecai, por sua vez, foi honrado diante do povo, honrado diante de Deus, honrado por Esther, honrado pelo rei. Em todos os momentos dessa história houve honra, gente, seja com um, seja com o outro. E aquilo que aconteceu com Ramã é porque ele não tinha que ter se metido com o povo de Deus, né? E a esposa dele tinha avisado, mas ele não quis ouvir e deu no que deu. Nós tivemos 3 cuidados diferentes nessa história: do rei para com Esther, de Deus para com o povo e de Mordecai para com Esther. Nós tivemos ousadia de Esther, porque ela poderia ter morrido pelo seu povo. Eu não sei se eu chamo isso de ousadia, se eu chamo isso de fidelidade ou se eu chamo isso de amor. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nessa história é a união do povo, a união dos judeus, de orar, de jejuar, de
quando ficaram tristes, todos ficaram tristes. Quando foi pra lutar, todos lutaram, sabe? Todos oraram, todos jejuaram. E Esther em todo momento estava unida com eles, mesmo que não fisicamente. Ela esteve unida com eles, sabe? Em todos os momentos. E Deus estava unido com todos eles também. Então, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, que Deus abençoe vocês e até a próxima.